A cada 40 segundos, uma pessoa morre afetada por transtornos mentais. Durante o nosso podcast, algumas pessoas estarão tirando a sua própria vida por uma doença mental. A doença mental, muitas vezes tratada como uma frescura ou até mesmo como um descaso na atual sociedade, emite alertas muito importantes a respeito de dados e pesquisas que impactam a vida e também impactam a vida dos empresários e empresárias, dos empreendedores. Uma pesquisa recente da revista Exame traz que 94% dos empreendedores, dos empresários, sofrem de alguma doença mental. Neste ponto, meus queridos ouvintes do podcast Mente e Negócios, nós iniciamos hoje uma nova temporada, uma nova série no podcast Mente e Negócios. Lançamos hoje Saúde Mental, nosso melhor negócio, construindo relacionamento com as empresas, relacionamentos saudáveis dentro do ponto da saúde mental. E para esse primeiro episódio, temos a honra de convidar e de fazer parceria nesta série a doutora Armanda Rufino, que vamos hoje falar sobre elevando a consciência sobre a saúde mental, o desafio dos dias atuais. Doutora Armanda Rufino, médica psiquiatra, mestre em saúde mental pela USP, facilitadora sistêmica pelo IDESV, CEO do Centro Psiquiatra Armanda Rufino, professora da residência de psiquiatria da Universidade Federal de Santa Catarina, professora convidada também dentro da caminhada da medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Armanda, doutora Armanda Rufino. Um prazer imenso ter você aqui no Mente e Negócios para falar de um tema tão importante e tão necessário na atual conjuntura que nós estamos vivenciando das nossas empresas. Querida Wanda, que privilégio estar aqui contigo, unindo nossas missões a serviço de um mundo com pessoas e empresas mais saudáveis, com pessoas e negócios realmente prósperos. E eu estou muito feliz por esse podcast, por a gente estar inaugurando a nossa série, que vai ter muitas temporadas emocionantes, né? Muitas. E que esse podcast vai trazer a saúde como a nossa maior prosperidade. Porque não tem maior prosperidade do que a saúde, em todos os níveis, pessoal, familiar, profissional, né? Então, a gente poder levar isso para os relacionamentos e para as pessoas vai ser realmente algo muito relevante e um privilégio enorme mesmo que essa caminhada seja do teu lado. Muito obrigada por essa oportunidade incrível. Obrigada eu, Armanda, e obrigada em especial aos nossos empresários e empresárias por levar um tema tão necessário para as empresas, em especial para os líderes, para os gestores da empresa. Na real, o que nós precisamos saber hoje, Armanda, sobre saúde mental? E você poderia compartilhar conosco algumas estatísticas, alguns números a respeito da saúde mental na atual conjuntura? Wanda, então, assim, de maneira bem breve, né? O que é saúde mental? Saúde mental, a gente tem que começar lembrando o seguinte: saúde mental não é só não ter doença. Esse é um ponto muito importante. As pessoas às vezes dizem, não, mas eu não estou com nenhum problema de saúde mental, não estou indo no psiquiatra, então eu tenho saúde mental. Não, a saúde mental vai muito além disso. Pela Organização Mundial de Saúde, a saúde mental ela é um estado de bem-estar em que você pode usar seus recursos, seus potenciais a serviço de você mesma, que você pode manejar adequadamente situações de estresse e que você pode estar colaborando também a nível social, a partir do teu trabalho, a partir do teu movimento, nesse nível mais amplo da sociedade, né? E isso envolve o quê? Crenças, emoções saudáveis, envolve uma cognição mantida para que a gente possa ler, estudar,
estudar, aprender, né? Que tudo isso esteja sendo ajustado e assertivo na nossa vida para nos permitir dar com o nosso potencial máximo de expressão, né? Do nosso melhor. E aí você já traz um ponto aqui interessante, Armanda. Quando nós pensamos em saúde mental, pensamos na questão somente médica, né? Ou somente relacionado ao medicamento. Exato. E não é somente esse ponto. Armanda, quais as doenças mentais hoje mais comuns? Então, olha só, eu vou dar uma sequência aqui, porque a gente contextualizou a saúde mental, como você falou, né? E eu queria deixar claro também que em termos de um conceito mais específico de saúde mental, a gente avaliou que não é só não ter doença, mas quando a pessoa tem doença, ela não tem saúde. Então, a doença, ela faz parte de um foco muito importante que a gente tem que abordar, porque quando a pessoa adoece, essa é uma situação emergencial. E quando a gente está falando de saúde mental, Wanda, a gente não está falando só de, por exemplo, em caso da depressão, da tristeza. Nós estamos falando de uma tristeza que virou doença. Que daí a gente está falando justamente da depressão ou da ansiedade, aí sim já passou essa barreira. E a saúde e a doença mental, ela tem um estigma muito grande, porque justamente como ela não é palpável como as outras doenças, não aparece nos exames. Sim, e como ela verdade. diz respeito ao nosso comportamento, ela, como você disse na tua introdução, brilhantemente, ela é muito confundida e mal interpretada e sofre o preconceito de ser uma frescura, de ser corpo mole, de ser uma questão de caráter. E isso dificulta muito que as pessoas possam tratar essa parte emergencial da saúde, que é a doença psiquiátrica. E aí, Armanda, quando você traz essa informação, eu atuo muito com atendimentos de mentorias de negócios e atendo muitos empresários. E quando aparece esse tema de algum funcionário ou de algum parente que tenha depressão, em especial a depressão. Sim. Wanda, isso é frescura. Isso não é doença. Ele não quer trabalhar. Então, ainda tem... Aí até uma pergunta. Ainda se tem um preconceito da doença mental, em especial da depressão, do estresse, da ansiedade na empresa, Armanda? Na vida e na empresa, né? Principalmente na empresa, porque, por exemplo, tem um paciente que ele prefere que ele está precisando de um atestado ou de um afastamento para fazer o tratamento e ele prefere não ter o atestado para não levar um carimbo de um psiquiatra. Olha só. Porque isso pode descredenciá-lo, né? E isso é uma coisa muito comum, por quê? Porque a gente é São Tomé, o que a gente não vê, a gente não acredita. Então, a doença mental tem todo esse estigma que dificulta o quê? Que as pessoas cheguem ao tratamento. E falando de estatística, como você me pediu, como as pessoas demoram para reconhecer que tem. Para procurar um tratamento, as estatísticas, conforme você me perguntou, elas são assustadoras mesmo. Você verdade, começou Armanda. Falando que a cada 30 segundos uma pessoa se suicida. Eu fiquei assustada com esse número. Fiquei assustada. Isso mostra que nós estamos muito doentes como sociedade. Seja na nossa família, seja nas empresas. Então, olha só, para vocês terem uma ideia dos números um pouquinho mais aprofundada, a depressão afeta 30 milhões de pessoas no mundo. Uau! De pessoas, 30 milhões. Olha só, 30 milhões de pessoas no mundo sofrem com esse problema da depressão. Os Estados Unidos é o país que tem maiores índices. Então, a gente vê que dinheiro também não é a questão só, né? Que, enfim, é um país rico, é um país que tem recursos, mas é o país mais doente em termos da depressão. Nos últimos 18 anos, isso aumentou 18% em termos de proporção, né? Amanda, só fazendo um adendo aqui. Por que aumentou 18% nos últimos anos? Pode estar relacionado à pandemia? Também. O que nós convivemos, né, essa mudança? Também. A pandemia, ela foi um catalisador, quer dizer, ela trouxe em termos de estressores, né, psicossociais e de ambiente, uma crise mundial mesmo, né? Com luto, com morte de pessoas amadas, queridas, aí falando agora já das empresas, mais especificamente. Muitas empresas fecharam. Fecharam, faliram. Então, ela realmente mexeu com a estrutura. Obviamente, a gente pode sair mais forte de tudo isso, mas foi um período de muitos desafios. E a partir dali, realmente, os índices aumentaram, a procura aumentou. Então, a crise, ela aumenta o estresse, mas as pessoas, na verdade, não estão preparadas para lidar com isso, não tem ferramentas para lidar com o estresse. Esse era um ponto que eu também gostaria de abordar. Você fala, as pessoas não estão preparadas, não têm ferramentas. Se as pessoas não têm,
Você que né, atende muitas pessoas, empresários também, Sim. ou familiares de empresários, como que está no ambiente profissional, como que está nas empresas a inserção de atuar com essa ferramenta, de olhar para esse tema, uma vez que nós estamos tendo aí a cada 40 segundos uma pessoa no mundo está morrendo de uma doença mental. E, Wanda, é uma pessoa no mundo a cada 40 segundos está se suicidando, né? E isso é assustador. É assustador. É a nível individual, né? Para as famílias, para a vida de cada um. Isso, mas também para as empresas, porque as empresas, as pessoas trabalham dentro das empresas, moram dentro de casa, trabalham nas empresas. Então, para as empresas, isso também é muito relevante. Quer dizer, nas empresas, você lembra que eu te falei que a saúde mental, ela envolve uma cognição, atenção, memória, concentração preservadas, impacta em vários fatores. E a depressão impacta altamente na cognição, na volição, na vontade da pessoa de fazer as coisas. Então, dentro da empresa, essa questão de ter pessoas doentes afeta a produtividade diretamente. Por quê? Porque são pessoas que estão lentificadas, que não estão rendendo, ela tem uma alta morbidade. Além de ter uma alta mortalidade, as pessoas morrem pela depressão, ela também tem uma morbidade, ou seja, as pessoas ficam comprometidas, adoecidas, o rendimento cai, tem muito absenteísmo. A depressão é uma das doenças que mais causa absenteísmo, ou seja, faltas no trabalho. Turnover altíssimo. E tem estudos mostrando que, geralmente, essas pessoas chegam a precisar de 100 dias para se recuperar. Uau. E é verdade, porque o tratamento na psiquiatria, ele é lento. Então, você imagina numa empresa, que impacto tem? É isso que eu quero trazer. Então, assim, é importante para nós, empresários, porque eu também sou empresária, a Armanda também é empresária, analisarmos o impacto da saúde mental dentro da empresa, para o seu resultado, para o seu lucro, para a vida da empresa. Porque a empresa é uma vida. Eu gosto muito de falar que a empresa... É uma vida que cuida de outras vidas. Isso. A empresa é um CNPJ com vários CPFs. Exato, perfeito. Então, assim, né? A empresa, ela cuida de outras vidas e, além dela cuidar de outras vidas, ela cuida também nas vidas dos seus familiares que lá estão dentro da empresa. Exato. E aí, Armanda, já dentro desse ponto, como que você vê a urgência da ampliação do olhar, da missão dos líderes, né, dos gestores, sobre essa temática? Olha, os gestores, o que nós estamos falando aqui já é muito importante para que os gestores, para quem está liderando uma empresa, para quem está cuidando de pessoas, no sentido assim, dar oportunidade para as pessoas de trabalho e aí oportunizando que as famílias tenham esse suporte também, é um impacto muito grande de uma empresa, né? Eles têm que ter essa noção do quanto individualmente as pessoas estão adoecendo, e eles estão, como você falou, são muitas pessoas que estão ali, então a nível individual é um cuidado com o ser humano que está ali, mas também com a saúde da própria empresa, que é feita de pessoas. Então, para você ter ideia, eu busquei uma informação ali na CNN, que eu também fiquei impactada com isso, vou compartilhar com vocês. Que em termos de dinheiro, porque a empresa, ela tem que ter lucro. Ela precisa, para ser saudável... O objetivo da empresa é ter lucro. É ter lucro, ela precisa de ter lucro para se manter saudável e manter os empregos e o sustento de muitas famílias. Então, olha só, em relação às doenças psíquicas, seja internação, seja o custo de um suicídio, o impacto numa família, enfim, o tratamento de depressão, se chega a gastar no mundo $1 trilhão por ano com um das doenças mentais no mundo. É alto. Muito alto. Muito alto. E aí tem uma consideração muito importante do Christian Kelling, né, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele diz o seguinte, olha que bacana isso, gente. Indiscutivelmente, não há outra condição de saúde que seja tão comum em relação às transtornos mentais, tão onerosa e tão tratável quanto a depressão, no caso, né? Mas que recebe tão pouca atenção política e de recursos. Armanda, olha que coisa, olha isso. Olha que coisa importante, o quanto ela impacta e o quanto ela não é vista não se investe na prevenção. E aí, nós duas que temos o olhar sistêmico, que a Armanda também tem, a inclusão, né? Porque a depressão, ela é uma doença que ela é excluída. Pelo preconceito. Pelo preconceito. E olha a importância a gente estar aqui falando disso. Como é que a gente elimina o preconceito? Com conceitos. Nós estamos trazendo conceitos para que as pessoas possam realmente olhar para isso e tomar... Porque assim, né, Wanda, olha só.
a solução só vem e os recursos só vêm quando a gente reconhece o problema. Só depois que a gente olha para o problema e reconhece que tem um problema, é que os recursos podem vir. E aí, Armanda, eu até quero compartilhar aqui com você uma situação que eu vivi essa semana com um empresário. E ele está com uma pessoa com depressão da família, na empresa. E ele, quando nós realizamos o atendimento do cliente, eu realizo alguns testes, né? O teste do sabotador, o teste do QP, o teste do DISC, que é para analisar o comportamento. E ele tem um perfil bem analítico. Bem analítico. Então, o analítico é números, é resultado, né? E aí, quando nós avaliamos essa situação desse familiar dele, é um irmão dele, com depressão dentro da empresa, e ele falou, Wanda, isso aí é frescura. Ele não quer trabalhar. Pois é. Porque a nossa empresa é uma empresa familiar. Eu que levo a empresa. E aí, eu fiz uma sessão individual com o irmão. Eu avaliei o teste do irmão dos sabotadores do QP. O QP dele estava em 8. Um QP que deveria estar acima de 75. E um QP é um teste que mede a produtividade. É um teste que mede a situação dele, de crenças, de quanto tempo a mente dele fica saboteando ele ou fica no sábio produtivo. Dele. Então, ou seja, a mente dele estava 8% no sábio e 92% no sabotador. E aí, quando eu avaliei aquele teste, aí eu fui conversar depois com o dono da empresa, do irmão. E ele assim, Wanda, eu nunca tinha parado para pensar. Wanda, eu nunca tinha parado para pensar da gravidade que é a depressão. Quando você traz para mim essa informação, para mim é um choque. E aí ele falou, eu vou agora buscar eu também fazer uma terapia. Para eu conhecer sobre o que é e como que eu possa também trazer essa informação para dentro da minha empresa. Ele ficou assustado. Ou seja, ele não tinha conhecimento, aí quando eu trago para ele conceitos, informações, conhecimento, ele, opa, realmente, na minha empresa esse problema existe. E está trazendo um impacto. E alguém da família dele, um dos sócios dele dentro da empresa. Então, você vê a importância realmente de você trazer a informação, conhecimento, para que a pessoa saia do preconceito, ou seja, não tem o conceito, tem a ignorância, e aí o estigma, ele se alimenta da ignorância, e a gente possa trazer esse real impacto desse problema de saúde, que ele afeta uma pessoa a cada 4 no mundo. Então, isso é realmente algo que está prevalente na nossa vida, nas empresas, em qualquer lugar que a gente vá. Onde tenha pessoas. E por isso a importância da gente estar levando para os empresários essa consciência, em termos de como é que ele vai conduzir tudo isso, porque é muito mais barato investir na prevenção. Porque a maior parte dos pacientes, nesse ponto Wanda, eles melhoram com o tratamento adequado, com o suporte adequado, que envolve a medicação, porque quando existe uma alteração neuroquímica, isso envolve a pessoa tomar um remédio, mas que é muito mais do que isso. Tem uma fala sua, Armanda, que eu gosto muito. Sim. Gostaria que você colocasse aqui para os nossos empresários, porque a questão da medicação ela é importante, mas tem todo um trabalho também que precisa ser realizado, né? Do autoconhecimento é uma das etapas. Com certeza. Para avaliar o porquê dessa depressão. O que leva essa pessoa à depressão? Porque, me corrija se eu estiver errada, Armanda, mas a depressão está muito relacionada com o passado. Né? Com situações de crenças, algo do passado, e a ansiedade, o futuro. Exato. E aí essa pessoa ela não fica no melhor que ela tem, que é o sábio, que é o presente, né? que é o que é agora. Presente, né? Exatamente. Aquela frase que eu adoro sua, Amanda. Então, assim, frases que traduzem aí uma essência mais profunda e que são didáticas, né? Então, quando eu digo, a primeira delas ter saúde mental não é só não ter doença, mas quem tem doença não tem saúde mental. Então, a gente precisa começar a abordar a saúde mental por reconhecer se a pessoa está doente ou não. Porque se ela estiver doente, esse é o foco. Esse é o primeiro aspecto a ser abordado. Porém, dentro da abordagem da saúde mental, né, para a recuperação da saúde mental, a gente tem muitas ferramentas. E uma delas é o medicamento. E as pessoas, além de terem preconceito em relação à doença mental, tem preconceito em relação a tomar o medicamento, mas o medicamento muitas vezes é necessário, como a Wanda está lembrando. Por quê? Porque existe uma alteração neuroquímica. Assim como o pâncreas não produz insulina,
e a gente precisa repor a insulina, o cérebro não produz determinada substância, a gente precisa repor essas substâncias também. Isso não exclui todas as outras questões que a gente vai falar, inclusive, mais adiante. Como terapia, uma terapia completa. As estratégias, né? Outras estratégias que devem ser adotadas, outras ferramentas junto com o medicamento. Mas o que eu falo do remédio que a Wanda gosta bastante? É o seguinte, o remédio, é verdade, ele não resolve o teu problema, mas ele te deixa bem para você resolver. Então, ele é o começo, né, Wanda? Ele é o começo, é por onde você pega a pontinha do iceberg, o que não exclui que você tenha que se aprofundar e nadar mais fundo para olhar a base do iceberg, entender todo o problema que está acontecendo. E aí, Armanda, eu vejo até pela questão familiar, né? Meus pais, meu pai, a minha mãe toma um remedinho para dormir, para ela ficar melhor, tal, e às vezes assim, eu não quero mais tomar esse remedinho para dormir. E eu falo, mãe, mas se você toma um remedinho, você não fica bem? Você não dorme melhor? Você não acorda no outro dia melhor? Mas eu vou ficar dependente desse remédio. Mãe, você não vai ficar dependente. E hoje, minha mãe tem 82 anos. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, é isso que eu falo para ela. Que a medicina tem para que ela possa ter essa qualidade de vida, né? Sabe? Então, assim, mãe, é muito melhor você tomar um remedinho para dormir e amanhã você acordar bem e estar disposta para fazer suas atividades e viver a vida plenamente do que passar a noite em claro. E no outro dia... Exatamente. Porque o sono, também até me corrija, né, Armanda? Mas o sono, ela é uma das bases... Da saúde. Da saúde mental. Com certeza, nós vamos falar disso mais adiante, né? Vamos. Mas o sono é a base. Então, o remédio, Wanda, ele garante essa base de um corpo funcionando, da química funcionando, para que a gente possa, então, olhar para os outros aspectos do adoecimento. Né? Então, esse é um tratamento, mas muitas vezes é um tratamento mais longo, que precisa de um tempo afastado do trabalho. E para os empresários especificamente, identificar como é que está a saúde mental da empresa. Quais são as pessoas de maior risco para estarem apresentando esse tipo de problema, né? E fazer o investimento na prevenção, seja a empresa, uma empresa, enfim, as que trabalham, as que estão no dia a dia, as empresas privadas, seja a empresa pública, é muito mais barato investir em prevenção e eficiente do que tratar a doença estabelecida, né? Armanda, agora uma curiosidade que me veio aqui na sua fala. O índice de doenças mentais, ela é maior na empresa privada ou pública? Ou não sei, de repente nem tem esses dados, mas como você foi também médica, muito tempo no hospital universitário e também é professora na área, né, universitária, tem essa diferença ou não tem? Ou é um mito? Wanda, assim, eu não tenho estudo sobre isso. A gente pode até... Eu vou pesquisar sobre isso. Eu não posso te falar, nunca estudei, eu não vi um estudo especificamente sobre isso. Me veio agora essa pergunta. Pois é, no público a gente tem algumas dificuldades do serviço público, né? Que, enfim, que são alguns estressores. Mas no privado também tem, né? Porque a privada tem a questão de metas. Exato, de metas. Então, cada um tem o seu estressor. Mas o que é importante? Quando a pessoa está saudável, isso é um critério de ter saúde, ela consegue lidar bem com o estresse e manejar o estresse, porque o que faz a gente adoecer não é o fato em si, é a forma como a gente lida com o fato, é a nossa postura diante dos fatos. Então, a gente garante que a pessoa esteja saudável, esteja bem posicionada e esteja com um grau de consciência em relação às coisas, favorece que ela lide bem com qualquer estresse. Eu gosto muito de fazer essa relação que você trouxe aqui, a questão do fato, né? O que é fato, o que é contexto? Exato. Então, assim, o fato... Então, vamos supor, eu tenho um funcionário com depressão na minha empresa. É um fato. Mas qual é o contexto que levou esse funcionário a chegar com depressão na minha empresa? Exato. O contexto, porque o contexto pode estar relacionado com a situação da empresa e também com situações lá fora, da família dele, ou da... E com ele mesmo, e com né? ele mesmo. E com uma suscetibilidade dele a ter também esse tipo de problema. Isso. Então, esse ponto é muito importante. Eu, como empresário, saber avaliar. E aí, Amanda, nós abordamos aqui uma questão, o papel do líder na empresa, o papel do empreendedor na empresa, o papel do gestor na empresa, que não é só números. E esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui para você, empresário e empresária. Eu sei que o objetivo da empresa é ter lucro. Sim, esse é o objetivo. Mas por meio do lucro estão as pessoas. E essas pessoas é que passam a maior parte da vida delas na sua empresa. Assim como você também passa a maior parte, né, da vida, do seu tempo na empresa. Sim. Então, a importância de nós olharmos para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão lá também trazendo um retorno para a nossa empresa. E aí, quando nós abrimos aqui
uma série, né, um canal para falar somente de saúde mental, é justamente para que eu e a Armanda possamos contribuir muito mais para a saúde da sua empresa. E para prevenção, porque é na prevenção que a gente evita um sofrimento a nível pessoal e uma sobrecarga da empresa. Prevenir é muito mais humano e muito humanizado e muito mais barato do que deixar a doença se estabelecer, né? Então, acho que nesse sentido, é muito válido a gente estar aqui passando esses conhecimentos. E outra coisa, Wanda, para a gente já ir fechando, né? A gente está falando aqui da empresa, dos funcionários, né, de serem pessoas, mas também serem parte dessa empresa que precisa estar saudável, estar com lucro. Mas, às vezes, o que acontece é que esses funcionários também são reflexo de um gestor, não, e de uma empresa, de um gestor, de lideranças que também estão adoecidas e nem estão reconhecendo isso. Muitos. Eu tenho muitos empresários, Armanda, eles também que estão em depressão. E a doença da empresa reflete a doença deles ou a falta de consciência deles também, né? Então, por isso, eles também estão sobrecarregados, eles também estão doentes. Recentemente, eu conheço um empresário que tirou a vida. Né? Tirou a vida por uma situação. A empresa estava bem, sabe? A empresa, na situação financeira, estava bem, mas ele, emocionalmente, ele na vida dele não estava bem. E acabou tirando a própria vida. E às vezes, como líder e como alguém que está gerindo, a pessoa se dá menos autorização para mostrar uma vulnerabilidade. E como tem um preconceito, a pessoa acaba não reconhecendo nem para ela mesma, tendo vergonha dessa situação e não procurando ajuda especializada. Eu volto lá com a minha fala, que eu acho que já abordou em todos os podcasts. A máscara, em quem que eu vou colocar primeiro? Lá, aquele exemplo do avião. Quando nós vamos voar e caso aconteça algum acidente, em quem que eu vou colocar? Primeiro é pra gente, né? Para mim. Exato. Primeiramente para mim. Então, primeiramente para mim, como empresário e como empresária. Exato. Para depois eu poder ajudar o meu colaborador, o meu cliente, o meu fornecedor. Exato. Primeiro eu. Eu, depois tua empresa, depois o mundo, Isso. Né? E depois o Só mundo. que, Armanda, nós temos um alto índice dos empresários dentro do teste dos sabotadores, que é um teste que eu uso muito, que é o prestativo e o controlador. Por quê? Porque primeiro ele está atendendo o outro, para depois atender ele. Aí ele chega na minha mentoria adoecido. Exato. E muitas das vezes a doença não é a questão financeira, não é interna, é dele. E aí ele chega lá falando para mim, Wanda, mas eu não consigo liderar a minha equipe, o problema está na minha equipe. Aí quando eu vou olhar, o problema não está na equipe. Está nele, que ele não está olhando para ele. É olhar para fora e não atender uma demanda interna antes de olhar para fora. Posso te dizer, com 25 anos de psiquiatria, que é uma das posturas mais adoecedoras. Quando a gente faz esse movimento externo e não faz movimento interno, a gente não tem coerência nem consistência para dar conta do que acontece fora e na nossa empresa, né? Armanda, estamos chegando aqui no nosso limite de tempo, mas quero já, agradecer a Armanda por aceitar estar conosco aqui no podcast Mente e Negócio, com a série falando da saúde mental. Uma vez por mês, né? A gente vai estar aqui. Vai ter um episódio mensal na nossa temporada de 2024. Então, o Mente e Negócio hoje, né, foi na verdade, uma utilidade pública hoje. Com certeza. Armanda? Hoje nós estamos... um alerta, né? Isso. Um chamado para as pessoas se conscientizarem dessa realidade que atinge cada um de nós, a nível individual, do lugar de cada pessoa e a nível da maior empresa, né? Isso. Então acontece. Hoje nós começamos aqui, né, no podcast Mente e Negócio, uma série falando sobre saúde mental. Uma vez por mês, a Armanda vai estar conosco aqui. A Armanda agora é uma parceira nossa aqui. Que honra, que alegria! Honra nossa aqui, empresários e empresárias, né? Que temos uma especialista na área de saúde mental para trazer para nós conceitos, informações para que possamos... E estratégias também de resolução, né? Que é o nosso próximo episódio, nós vamos estar falando justamente sobre estratégias, né? Então, eu quero convidar você aí a compartilhar, né, com seu amigo, amiga, empresárias, esse episódio. E o próximo episódio, ele também vai estar imperdível. Falaremos sobre o alto índice de suicídios
dentro do mundo de negócios. Hoje a gente já fez aqui uma palhinha, né, Armanda? Mas nós vamos trazer mais informações. E, em especial, vamos falar também sobre como impulsionar o sucesso na sua empresa, introduzindo a saúde mental como uma estratégia de prevenção, como a Armanda trouxe hoje aqui. Então, esperamos por todos vocês. Até o próximo episódio. Até lá. Agradecemos aí novamente, então, aos nossos patrocinadores, a EA, né, internacional, porque o nosso podcast ele já sai com a marca registrada. Também o Cowork do C, que é uma empresa aqui nossa, em Florianópolis, que trabalhamos dentro da questão de locação para profissionais da área de terapia. Armanda, muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo episódio. Até lá.